Para que serve a placa de vídeo? Uma placa de vídeo é o componente do hardware do computador responsável por administrar e controlar as funções de exibição de vídeo na tela. Todo computador contemporâneo usa uma interface gráfica. A placa gráfica faz com que essa interface salte aos olhos através do LCD. A Play Games preparou este artigo para esclarecer para que serve a placa de vídeo. Placas gráficas embutidas atuais funcionam dentro do processador, como o esquema CPU e GPU juntas. Entenda como a GPU trabalha. Para entender como a GPU trabalha, e a importância de sua atuação, basta pegar como exemplo um computador com uma tela cuja resolução máxima alcança 1366 x 768 pixels, valor bastante comum em notebooks atuais. Tal tela, não importa quantas polegadas tenha, é formada por uma largura de 1366 pixels, pontos, e altura de 768 pixels, pontos. Isso significa que o display tem um total de 1.049.088 pixels para serem iluminados. Cada ponto desses tem uma coordenada, uma determinada cor e comportamento. Quem gerencia tudo isso é a GPU. Saiba mais. Intel Core i5. O que é processador? DVD Player. O que é o DF? Esses milhões de pontos estão em constante mutação, como em um jogo ou durante a exibição de um filme em tela cheia. A placa gráfica coordena o espetáculo por trás dos panos, administrando as variadas situações a que cada ponto estará vinculado em termos de luminosidade e cor em instantes muito curtos. Dedicadas e embutidas. Existem dois grandes grupos de placas de vidro. As mais simples, destinadas ao usuário comum, e as mais poderosas, voltadas para gamers e entusiastas de hardware. Placas embutidas. O termo placa pode soar um pouco deslocado, uma vez que, na verdade, não há uma placa de vidro. O que acontece é que o processador gráfico, normalmente chamado de GPU, sigla para Graphics Processor Unit, ou unidade de processamento gráfico, é embutido dentro de outro chip. Existem duas alternativas, ao menos no mundo dos PCs, a AMD ou Intel. Com a chegada do Windows 8 para processadores ARM isso mudará. Nos computadores atuais, a GPU é montada no interior dos processadores. Isso permite que o consumidor, que não faz questão de uma placa de vídeo ultra poderosa e cara, abra mão deste equipamento e entregue o encargo do processamento gráfico do computador à CPU. A antiga GPU da CIS vinha soldada diretamente na placa-mãe. Hoje as GPUs da baixo desempenho estão dentro dos processadores. Antiga GPU da CIS. Passado. Antigamente, os processos de manufatura e as arquiteturas de processadores não eram tão refinados. Por conta disso, computadores que dispensavam placas gráficas dedicadas traziam uma GPU soldada na placa-mãe. Placas dedicadas. Há, basicamente, dois tipos de placas de vidro: modelos para jogos e modelos para profissionais de edição de vídeos e de modelagem tridimensional. Em termos de placas dedicadas, são também duas marcas disputando o mercado global: Nvidia, com as GeForce para gamers e Quadro para profissionais, e a AMD, com as Radeon para gamers e as Firetro para profissionais. É possível associar a placa de vídeo dedicada a um mini-computador acoplado no seu computador. Assim como a placa-mãe, ela necessita de alimentação de energia própria, apresenta sistema de resfriamento ativo por meio de ventiladores, capacitores e circuitos diversos. Além disso, assim como o computador em si, dispõe de bancos de memória randômica e de um microprocessador altamente especializado, a GPU. Modelos para gamers no mercado de jogos e entusiastas, Nvidia GeForce e AMD Radeon, disputam palmo a palmo a atenção dos consumidores. No mercado de jogos e entusiastas, Nvidia GeForce e AMD Radeon, disputam palmo a palmo a atenção dos consumidores. Os modelos de placas para gamers são mais capacitadas do que as GPUs embutidas nos processadores, tendo em vista que carregam recursos mais aprimorados. Enquanto o processador necessita de diversos outros controladores e precisa se encarregar de muitas funções, a GPU tem dedicação exclusiva ao processamento gráfico. Modelos profissionais. Os modelos profissionais são placas capacitadas para trabalhar com grandes e pesadas manipulações de softwares de edição ou de vídeo. No começo do texto, imaginamos a situação de uma GPU que precisa cuidar de um espaço de 1366 x 768 pixels.
Entre os modelos voltados para os profissionais, Nvidia e AMD se enfrentam com as linhas Quadro e Firetro, respectivamente. Entre os modelos voltados para os profissionais, Nvidia e AMD se enfrentam com as linhas Quadro e Firetro, respectivamente. É aí que entram as Quadro e Firetro. O exemplo acima pode ter sido um pouco exagerado, mas dá uma dimensão do tipo de aplicação para as quais estas placas são pensadas. Você pode pensar, se elas são tão poderosas, devem rodar jogos melhor do que as GeForce e Radeon. Na verdade, em alguns casos, em capacidade de processamento, elas até são mais fortes, mas perdem na hora de rodar um game por não oferecem o mesmo nível de sofisticação de software e de adequação às ferramentas com as quais os jogos são criados. Dicas e outras informações. Usuários mais avançados podem combinar a capacidade da placa board com uma placa dedicada, ou seja, independente. Este processo se chama hibridismo e soma o desempenho de ambas as placas para gerar um desempenho ainda maior. Cada fabricante de placas tem tecnologias para estes procedimentos. Outra técnica é alternar as placas. Para tarefas simples, você pode desativar sua placa dedicada e usar somente a placa board. Este procedimento economiza energia e diminui a geração de calor e emissão de ruídos. Dependendo de suas necessidades, analise as saídas de vídeo que uma placa oferece. Ela pode variar entre VGA, a mais comum e básica, DVI, saída digital, DMI, saída digital em alta definição, e S-Video, Super Video. Na hora de adquirir uma placa, procure o equilíbrio entre todas essas características. Não é adequado observar um item isoladamente e ignorar outros. Também leve em consideração a capacidade do seu processador. Não adianta ter uma placa porreta com um processador meia-boca. Para tarefas multimídia, como edição de vídeo, uma placa média deve dar conta do recado. Atualmente, os modelos ATI Radeon HD 3450 ou Nvidia GeForce 8600 são bem indicados para isso. Agora, para aficionados por jogos pesados, é necessário um modelo mais pesado. Pesquise as linhas top da TI ou Nvidia. Essas linhas incluem os modelos Radeon HD 3800 ou GeForce 8800. Fique de olho também na série 9 da Nvidia. Galera, antes de encerrar eu quero indicar um canal muito da hora. Roda aí o trecho editores. Obrigado a todos vocês, valeu mesmo. Beleza pessoal, valeu mesmo, vocês são demais, entra lá na página da Play Games, valeu, até mais. Maneiro, demorou pro mar, o bandido atrapalha, cadê o isqueiro, tá, já era, porra, tipo qual? Play Games é toda, vamos junto nessa, deixe seu joinha, valeu, fique atento, mais novidades curta nossa página no Facebook.